Semana passada foi a Páscoa e a igreja estava reunida exaltando o Senhor. E a palavra do Senhor diz que como é bom e agradável que nós estejamos unidos para louvarmos o Senhor. Amém? Meus queridos, Deus, Ele tem me feito enxergar coisas que há muito tempo eu não enxergava. Aquilo que um dia ardeu em meu coração, com o tempo parou de arder, e agora o Senhor está trazendo de volta, e eu quero compartilhar com vocês. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, amém? Senhor, eu quero louvar o Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Eu clamo ao Senhor que a Tua palavra, ela venha produzir frutos em nossos corações, frutos de arrependimento, frutos que venham gerar uma comunhão, Senhor, nossa para contigo, que nós venhamos sair daqui transformados com o poder que há na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, fique à vontade. Essa semana, no Acampa Jovem, nós trabalhamos um tema poderoso, e Deus fez grandes coisas naquele lugar, na nossa juventude. E nós vimos coisas ali que nós clamávamos o Senhor para que Ele viesse daquela forma, só que o que poderia acontecer ali, ou o que aconteceu ali, não poderia vir das nossas mãos, mas vir somente dos céus. O Gui, pode tirar um pouco de agudo e médio, deixa um pouquinho mais de grave para mim. Porque tem coisas que só o Senhor pode fazer. Eu ainda estou tentando entender uma palavra que eu escutei, já compartilhei com o pastor Wilson, que a unção, ela só vai até onde o seu caráter vai. Hoje existem homens e mulheres que estão em altar, ministrando a palavra do Senhor. O fogo cai, mas são pessoas, às vezes, sem caráter. Homens conferencistas que saem ministrando de igreja em igreja, e nos hotéis da vida, eles ligam para uma prostituta, se relacionam com ela, vai à noite e prega para a igreja. E aparentemente está tudo certo, porque algo ali está acontecendo, está havendo um mover. E o Senhor tem me feito refletir a respeito disso. Eu estou tentando entender algumas coisas ainda. Mas o que o Senhor tem me feito enxergar com tudo isso é o poder do Senhor. E foi o que nós tratamos lá no Acampa Jovem, que é sobre Dunamis. Amém? Eu acredito que todos já ouviram falar sobre Dunamis, senão nós vamos aprender um pouco mais aqui. A palavra Dunamis, ela vem do grego, que significa força, poder, energia constante, potência. E a raiz da palavra quer dizer dinamite. Eu fico pensando naquele dia de Atos 2 e o meu coração, ele vibra na presença do Senhor, ele treme na presença do Senhor, porque ele foi um start para a igreja chegar até os dias de hoje. E em canções nós cantamos, e são canções belas e bonitas, para que o Senhor ele venha e faça de novo. Mas nós estamos pedindo para Ele fazer de novo o que Ele já fez e o que já está em nós. Porque Ele disse que aquele dia de Atos 2, Ele derramaria o Espírito dEle sobre toda a carne. E toda a carne receberia poder do Senhor. Então sobre nós já foi derramado o Espírito Santo e o poder. Nós estamos querendo algo novo se nós ainda nem vivemos aquilo que foi prometido pelo Senhor. Então Dunamis, o poder de Deus está sobre a igreja. E foi sobre isso que nós tratamos com os nossos jovens, e nós vimos os nossos jovens profetizando, orando, intercedendo uns pelos outros, e Deus fazendo.
E é isso que Deus tem para a igreja dele nos dias de hoje. E aí eu volto um pouquinho no início. Será se alguma coisa em nós precisa ser mudada para que o Senhor venha operar através de nós? Porque a palavra do Senhor diz para nós não apagarmos o Espírito Santo que está em nós. Então quer dizer que o Espírito Santo, ele está em nós, mas ele pode estar, sendo apagado. Ele pode estar sendo abafado em nós. A igreja cristã no primeiro século, ali foi um dos anos que a igreja mais passou luta e perseguição. E no primeiro século da igreja, a igreja tinha 25 mil cristãos da época que pregava a Cristo, que vivia a Cristo. E aí passa, do primeiro para o segundo século e aumenta o número para 25 milhões. Passa de 25 mil para 25 milhões. Então há uma multiplicação dos cristãos. E detalhe, eles não tinham Bíblia. Eles não tinham um seminário, uma conferência. Eles não tinham o Acampa Jovem, eles não tinham uma conferência grande para que falasse, olha, foi naquela conferência que Deus fez. O que eles tinham era o poder de Deus operando sobre eles. Eles tinham a revelação dos céus sobre a vida deles. E a igreja, ela só se move quando nós recebemos esse poder e uma revelação dos céus vem sobre nós. Jesus, ele diz, olha, tudo que eu comunico a vocês é o que eu já vi nos céus. Tudo que o Espírito Santo comunica aos nossos corações é aquilo que ele viu lá nos céus. Então nós só conseguimos nos mover como igreja quando nós recebemos esse poder e quando nós ativamos esse poder. Tem uma história interessante, em 1970, na China, tinha um imperador chamado Mao Tse Tung. Houve uma perseguição muito forte sobre várias religiões, inclusive o cristianismo. E naquela época ali, cerca de 10 milhões de cristãos, eles tiveram que se calar. O que tinha de igreja fechou, o que tinha de reunião no lar teve que cessar por causa dessa perseguição. E essa perseguição ela durou 10 anos na China. E quando foi permitido voltar às atividades normais, não tão normais assim, porque o governo queria ter controle sobre a igreja, queria ter controle sobre o que acontecia nas reuniões, mas os cristãos voltaram depois de 10 anos. Eles saíram de 10 milhões para 80 milhões de cristãos. Sem igreja, sem um culto velado, sem Bíblia, porque não era permitido. O que eles tinham como Bíblia na época, saíram rasgando páginas e entregando aos irmãos. Aqui, todas as semanas, todos os dias, você tem a sua Bíblia online, você recebe um texto diferente, você tem a internet com vários pregadores. Nós temos o estudo aqui nas terças-feiras, nós recebemos palavra acima de palavra. Mas parece que nada acontece. E eu olho para essa história, em 1970, sai 10 milhões de cristãos, eles são calados ali em meio à multidão, dizendo, olha, vocês não podem pregar esse Cristo aqui. Quando eles retornam com 80 milhões, a igreja do Senhor, ela cresceu, porque eles poderiam não ter algo que nós temos aqui, que é um templo físico, mas eles tinham a palavra do Senhor no coração deles. A palavra do Senhor, ela tem o poder de nos transformar, de nos impulsionar a chegar em lugares que o nosso corpo físico não chega. Isso foi demonstrado na igreja do primeiro século, quando Pedro estava ali em prisões, e os irmãos na casa, em um culto doméstico, orando pela vida daquele homem.
E Pedro viu a mão do Senhor abrindo aquelas cadeias e libertando ele. Porque aonde o nosso corpo físico não chega, a nossa oração chega. Porque é o poder de Deus em nós. Então, Dunamis, ele aparece no Novo Testamento. E ele se refere ao poder do Espírito Santo. Dunamis é o poder do Espírito Santo. O que nós temos que entender, não é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está em nós. Mas o Dunamis é o poder dele em nós. É o poder dele atuando através das nossas vidas. Nós somos encorajados através do Espírito Santo. E nós fazemos aquilo que nós fazemos em nome do Senhor, quando uma pessoa é curada, quando um possesso ele é liberto, quando o morto ele é ressuscitado, é através do poder de Cristo em nós. Eu quero que você abra a Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Nós tratamos sobre isso também. Atos 1, 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, quanto na Judeia, e em Samaria, e até aos confins da terra. Ontem o pastor Wilson trouxe a respeito disso, com muita precisão. E recebereis poder para ser minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, na Judeia e em Samaria, até os confins da terra. Começa onde? Em casa. O poder de Deus, a testemunha que nós somos, começa em casa. Queremos pregar para as nações. Vamos, Senhor, se eu for para as nações, eu prego. Começa em casa, em Jerusalém. Começa na Judeia, em Samaria. Depois até os confins. Quando o pastor Wilson trouxe essa palavra, só veio na minha mente o transbordar. O nosso bairro, ele está tão cheio de Deus que nós somos obrigados a alcançar outros lugares. Porque aqui já transbordou. Os irmãos moravianos, eles foram para uma ilha, porque o lugar que eles estavam já estava cheio da presença do Senhor. Então nós damos testemunhos do Senhor, primeiro na nossa casa, no nosso bairro, no nosso trabalho, na escola, o lugar onde nós frequentamos, depois nos confins da terra. Então o Espírito Santo em nós, ele nos empodera para isso, para nós começarmos nas coisas mais simples, em sermos testemunhos nos nossos lares. Na terça-feira, eu estava aqui, mexendo em um cabo ali, eu e o Alisson, e aí eu fui surpreendido, chegou um rapaz e foi me abraçando ali por trás e tal, e aí eu abracei, olhei, é um rapaz que eu estou evangelizando já há algum tempo, ele é estagiário lá na academia, e ali, enquanto eu ensino ele sobre o ofício, eu vou lá ministrando a palavra. E aí ele viu o meu carro aqui na porta, e ele entrou. Ele foi e me abraçou, rapaz, eu vi o seu carro aqui, eu tinha que entrar aqui para te dar um abraço. Só que ele trouxe mais 2 pessoas, mais 2 professores. E aí fui lá, cumprimentei. O cara de alguma forma foi atraído. A nossa vida tem que atrair pessoas. Quando nós falarmos de Jesus, nós temos que mostrar paixão, temos que mostrar amor, fervor na nossa alma. Porque é o poder de Deus atuando através de nós. Então eu não consigo falar de Jesus com tristeza no meu olhar, mas eu falo com empolgação, mostrando o meu Redentor, aquele que me salvou, mostrando o poder dele atuando através de mim. Então a palavra grega, ela vem como mártir, ou mártires, de testemunha. O que significa testemunha? Mártires, pessoas que entregam a sua vida, ela testemunha através do corpo dela, da vida dela, Cristo. Ontem o Nicolas, você vê, a palavra foi ministrando, e depois vocês podem dar uma olhada, que é o filho do pastor Robson. Enquanto o pastor Wilson estava ministrando, ele me chamou no canto, e ele falou: pastor, o senhor já ouviu falar de um testemunho?
de uns cristãos que estava ali perto do Islã, enfim, alguma coisa assim, depois vocês pesquisam, e eles foram capturados pelos islâmicos, e eles foram ali todos mortos, e tinha no meio deles um que não era cristão. Eu não sei se eles estavam a trabalho, mas eu sei que era um trabalho com acho que 20 cristãos e um não era cristão. E aí começaram a degolar aqueles homens, a matar aqueles homens. E aí perguntando para todos, um a um, nega a Jesus. E eles falaram, não nego. Foram matando. Quando chegou naquele que não era cristão, falou para ele, e você, vai negar Jesus? Ele falou, não, eu creio no Deus deles. Meu Deus, e o homem foi morto. Porque o testemunho de um ministrou sobre a vida dele. E ele falou, eu ainda não conheço o Deus verdadeiro, mas o Deus que eles servem, essa empolgação, esse poder que eles carregam, é esse Deus que eu quero. E ele não negou o Senhor. Que manifestação é essa? Que amor é esse? Que pessoas morrem apaixonadas por Cristo e outras pessoas falam, que empolgação é esse que esse homem está vivendo? Que poder é esse? Transformador. A palavra do Senhor nos diz no livro de Lucas sobre o ID. E eu quero perguntar para você que está aqui nessa manhã, você que está nos acompanhando. Quando nós temos que cumprir o ID do Senhor? Qual é o momento? Eu aceitei o Evangelho de Cristo. Eu vou levar 1 ano de discipulado, mais 1 ano ali para eu descobrir o meu ministério, outro ano para eu cuidar da minha família, depois vem os meus filhos, agora vem o trabalho. Se restar um tempo ou uma força, eu vou lá e vou viver o ID do Senhor. Esse é o chamado do Senhor? Sabe o que é que me causa muita tristeza? Uma igreja apática, uma igreja fria, uma igreja indiferente com a presença do Senhor. A palavra do Senhor nos mostra no livro de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 59, em Mateus também, ele vem trazendo essa passagem, que diz o seguinte, e disse outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa-me que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixe os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vá e anuncie o reino de Deus. Vou dar uma pausa aqui. Jesus, ele está passando e o homem fala, Senhor, eu quero caminhar contigo, eu quero te servir, mas deixe primeiro com que eu vá e eu enterre o meu pai, depois eu vou vir e te seguir. A história e a cultura do povo nos mostra não que o pai estava morto, sendo velado e o filho tinha que ir lá. Mas a história judaica nos mostra que o menino estava dizendo o seguinte, o meu pai ainda é vivo, deixa eu viver um tempo com ele, quando ele morrer, eu enterro ele e eu venho te seguir. Porque parece que quando nós lemos o texto, Jesus é um Deus carrasco, né? Não, o pai está sendo velado e ele está falando, deixa o pai, não. Jesus está falando o seguinte, olha, você ainda quer viver uma vida, de anos aqui com seu pai, esperar com que ele morra, não. O Senhor diz, olha, deixe com que os mortos enterrem os seus mortos. Mas vem, segue-me e pregue o reino de Deus, anuncie o reino de Deus. E aí a história continua no versículo de número 61. Disse outro, Senhor, eu te seguirei, deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto do reino de Deus. Outro preocupado, Senhor, eu quero ir lá na minha casa, eu quero despedir, veio uma visita, eles vão passar 1 mês, 2 meses aqui em casa, eu quero estar com eles, quando eles forem embora, eu vou vir te servir. Jesus falou, aquele que foi chamado para um ministério, que olha para trás, não é digno desse chamado. Nós estamos sendo distraídos. No livro de Êxodo, capítulo 5, nos mostra que quando Moisés, ele manda um comunicado a Faraó, falando, Faraó, chegou a hora desse povo sair
do Egito e adorar o Senhor no deserto. Faraó diz, olha, o povo não vai sair. Moisés insiste. E ele diz, esse povo está ocioso. Mande com que esse povo produza mais. Só que eles vão produzir mais. Mas nós não vamos mais fornecer palha alguma para esse povo. Porque o Egito fornecia palha para que o povo produzisse o tijolo, produzisse aquele material. Mas ele falou, olha, nós não forneceremos mais palha. E nós aumentaremos a quantidade de produção desse povo. Sabe o que eu vejo com isso? As distrações. Hoje nós estamos em uma era de produção. Eu tenho que produzir muito, eu tenho que fazer muito, eu tenho que ganhar muito, eu tenho que conquistar muito, eu tenho que fazer muito. Nunca está bom. Nós estamos em uma era da tecnologia, onde nós temos vários bancos no nosso celular, e em questão de minutos nós conseguimos resolver tudo, e nós não temos tempo para nada. Aonde os nossos cultos foram reduzidos os dias, as igrejas não abrem mais todos os dias, abre uma vez na semana, e o cristão diz que não tem tempo para vir adorar. Onde nós não temos mais prazer em sentar à mesa e escutar a palavra do Senhor. Porque você pensa, não, olha, pastor, hoje eu não vou para o culto porque eu tenho que trabalhar. Pastor, hoje eu não vou para o culto porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que estudar. Pastor, hoje eu não vou para o culto porque é o dia de eu cuidar do menino. Pastor, hoje eu não vou para o culto. Meu irmão, sabe o que é que eu vou falar? Amém. Porque a vida é sua. Quem vai colher os frutos é você. Quem conhece o seu coração é Deus. Porque algo não vai mudar na tua vida. O trabalho sempre vai existir. A pressão sempre vai existir. Agora, como você vai lidar com isso? Aí que é a questão. Tá, eu estou sendo oprimido, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo... Como você vai lidar com isso? Pastor, mas eu acordo muito cedo e eu não consigo ler a palavra. Mas tu dorme que horas? No seu momento de intervalo, o que é que você faz? Porque aqui quiseram calar o povo e parar o povo, colocando mais trabalho, falando, eu não te darei mais palha. Talvez a privação que você enfrenta hoje tem sido algo que tem te limitado de estar na presença do Senhor, mas isso é uma distração. Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece, mas quando nós vamos ler o capítulo inteiro, ele diz, olha, eu posso passar perseguição, privação, eu posso passar por enfermidade, qualquer coisa, tudo posso naquele que me fortalece. E nos momentos de privação, nós nos escondemos de Deus e falamos, Senhor, agora eu não tenho tempo para o Senhor, estou ocupado. Faraó quis fazer isso com o povo. E Deus está nos chamando, porque em nós o Espírito Santo habita. E Ele tem dito todos os dias, venha para mim, porque eu tenho algo extraordinário para fazer através de vocês. Então nós vemos a igreja distraída, estamos focados nos nossos problemas e esquecemos do reino. Aqui nós lemos duas histórias que Jesus conta, de dois homens. Um que queria ainda viver um tempo com seu pai para enterrar, o outro queria se despedir dos seus amigos que estava visitando. E nós estamos distraídos aqui com tantas coisas, falando, Senhor, deixa eu terminar minha faculdade, porque eu venho e te sirvo. Deixa eu terminar esse curso, porque eu venho e te sirvo. Deixa eu ter outro trabalho, porque está sugando muito meu tempo, eu te sirvo. Deixa o meu filho crescer, porque eu te sirvo. Deixa a minha conta bancária melhorar, porque eu te sirvo. E o Senhor está falando, aquele que se alistou no meu exército, que olha para trás, não é digno de estar no reino, de entrar. Eu vou ser bem conclusivo aqui. Nós trabalhamos também lá sobre dois personagens, e eu quero trabalhar aqui também, que está no capítulo 7 e capítulo 8 de Atos. Se vocês quiserem, vocês podem ler o capítulo inteiro. Eu vou ler apenas um versículo, Atos capítulo 7, versículo de número 54, que mostra Estevão cheio do Espírito Santo,
um homem devoto a Deus, um homem que entregou não somente o seu trabalho, mas ele entregou a vida a Cristo. Porque diz em Tessalonicenses que a nós compete não somente crer, mas padecer também pelo Evangelho de Cristo. Aí a palavra nos diz, olha, e ouvindo eles isto, enfureceram-se os seus corações e rangeram-se os dentes contra ele. Mas ele quem, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Estevão, naquela hora que ele estava sendo perseguido ali, sendo interpelado, ele olhou para os céus, viu os céus abertos e ele viu a glória de Deus e Jesus Cristo à direita do Pai. Na sequência ele foi lançado para fora e foi apedrejado até a morte. Ele não negou aquilo que ele tinha visto e vivido. Aquilo que nós vimos e vivemos, não temos como negar. Por que nós negaremos aquilo que nós recebemos, o Espírito Santo em nós? Senhor, como é que eu vou negar a minha vida ao Teu Evangelho, a Cristo, se o Espírito está em mim, eu sinto Ele, eu consigo ouvir. Então Estevão, ele não negou. Porque quando nós fazemos uma leitura por cima, parece que quando ele estava de joelhos, sendo apedrejado, foi a hora que ele viu os céus abertos. Não, o texto nos mostra que ele foi, oprimido. Rangiam-se os dentes contra ele. E ele viu os céus abertos e ele testemunhou. Ele falou, olha, vocês estão me perseguindo, mas nesse momento eu estou vendo os céus abertos. Estou vendo à direita de Deus, Jesus Cristo. Na sequência, lançaram ele fora e apedrejaram. Eu olho para nós, eu olho para mim, dentro de mim. Eu me pergunto, Senhor, aonde nós temos perdido o nosso primeiro amor? Aonde nós temos nos esfriado? Será se nós estamos sendo seduzidos, ó Senhor, por tudo isso? Daniel, ele foi atraído para um lugar e tentaram seduzir Daniel. Com todas as riquezas do palácio, com as iguarias do rei. Quando nós sabemos o nosso chamado, nada vai nos seduzir. Porque nós estamos olhando para o Senhor, os nossos olhos, assim como Estevão, está fixado aos céus, olhando para Cristo. E nós vemos aqui que Daniel, ele foi atraído para um lugar para ser seduzido. E ele não se dobrou. Ele rejeitou as iguarias do rei. Ele rejeitou adorar outro Deus, a não ser o nosso Deus. Outro discípulo aqui do Senhor está no livro de Atos, capítulo 8, versículo de número 4, que vem falando a respeito de Filipe. Filipe, ele foi o sucessor de Estevão. Imagina, quando alguém termina o ministério bem, todo mundo quer, né? Oh, a igreja está gigante, tem 1000 membros, o pastor aqui, ele morreu em velhice, né? E um leito confortável, e a igreja o enalteceu. Todos querem. Agora Filipe, ele assumiu o posto de alguém que tinha acabado de ser apedrejado até a morte. Ele assumiu o posto de alguém que foi perseguido por amar a Cristo. E ele falou, amém. Se esse é o chamado, se essa é a missão, eis-me aqui. 2 homens, a palavra do Senhor nos mostra que 2 diáconos. O que é que os diáconos faziam na época, por sua maioria? Eles cuidavam das coisas simples.
cuidava da viúva, cuidava do órfão, dos mantimentos. Eles pegavam aquelas ofertas que eram colocadas aos pés dos apóstolos, e ele falava: olha, existe uma mãe ali que tem um filho e não tem como se manter. Era somente para fazer isso. Mas tanto Estevão quanto Filipe amavam tanto o Senhor, que eles enxergaram a necessidade do reino e eles se moveram. Porque eles receberam o Espírito Santo sobre eles. E o Espírito Santo que estava sobre eles, o poder que foi manifesto através do Espírito Santo, os lançaram a este lugar. E aí no versículo 4 do capítulo 8 de Atos diz o seguinte: mas os que estavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões, unânimes, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Eles ouviam e eles viam os sinais que Filipe fazia. A manifestação de Deus real no meio de um povo. A manifestação real por meio de um homem. Eu quero que você olhe para você, olhe para as suas mãos e você veja, você vê alguma coisa? Quando você olha para você olha para as suas mãos, você vê alguma coisa? Você fala: pastor, eu não vejo nada. Porque talvez você está olhando como um homem natural. Mas quando nós olhamos como homem espiritual, entendendo que em nós o Espírito Santo habita e que nós recebemos esse poder, nós temos ousadia em Cristo. E esses sinais, a palavra do Senhor diz que os sinais acompanharão aqueles que crerem. Se nós cremos, os sinais nos acompanham. E cadê os sinais da igreja? Através das tuas mãos, quantas pessoas foram curadas? Aí você vai falar: ai pastor, nossa, eu já recebi isso de Deus, um dia fulano foi curado através das minhas mãos. Amém, irmãos? Quantas pessoas serão curadas através das tuas mãos? Porque o passado já ficou lá atrás. Glória a Deus pelo que você viveu em Cristo. Mas hoje, o que você está disposto a viver? Você ainda tem lenha para queimar aí? O poder de Deus ainda manifesta através da tua vida? Através da tua vida há prodígios e maravilhas de Cristo? Ou não, isso não é para mim. Isso é para o pastor. Isso é para os obreiros mais preparados aqui. Nós vemos que 2 diáconos, eles mudaram a história da época, porque eles entendiam que o chamado de Deus não era somente para cuidar das viúvas e do órfão, mas era para manifestar o poder de Deus para uma nação, era para manifestar o poder de Deus para uma região, para um povo. E se nós não entendermos como igreja do Guará, que nós fomos colocados aqui, para nós alcançarmos essa região, alcançarmos esse povo com o poder de Deus, nós seremos inúteis neste lugar. Nós vamos vir aqui porque nós temos um problema e precisamos da resolução desse problema. E vamos chegar no culto e falar: pastor, ora porque o meu casamento está difícil. Você, amém, seja abençoado. Pastor, ora porque as minhas finanças estão difíceis. Aí que os seus celeiros se multipliquem. Você vai ficar só nisso. E cadê o poder do Senhor através da tua vida? Porque foi entregue a você. Você que está me ouvindo, o poder do Senhor foi derramado sobre a tua vida. Os sinais, eles te acompanham. Seja ousado na presença do Senhor. Como nós lemos aqui, começa ali em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, começa na tua casa. Senhor, eu não aceito essa situação mais, eu quero viver algo poderoso.
Começa na tua vizinhança a profetizar, a determinar. Falar, Senhor, através do Senhor, através daquilo que o Senhor me entregou, eu determino cura sobre o meu lar, sobre os meus vizinhos, sobre o meu bairro que anda debaixo de uma escravidão, em drogas, e uma criminalidade alta. Senhor, eu profetizo sobre este lugar. Nós precisamos ser ousados na presença do Senhor, porque quando Ele vem, e Ele vem com grande poder e glória, Ele nos movimenta, Ele nos balança, Ele mexe com a nossa estrutura. Eu vou finalizar. Eu fico pensando, aonde que nós como igreja, e eu não digo só o Guará, eu digo geral, nós temos errado. Porque algumas igrejas ainda conserva-se o fogo no coração dos irmãos. Não importa se é uma escola dominical, não importa se é um culto de oração, não importa se é um culto de criança, não importa. Os nossos irmãos da Assembleia são referência nisso. Se você for lá agora domingo pela manhã, onde a minha mãe congrega, a igreja está lotada. Sabe o que é que eles vão fazer mais tarde? Vão voltar para o culto. Culto infantil? Rapaz, não tem só criança não, os irmãos lotam. Os pastores que já estão jubilando, né, que já estão avançados em idade, fica ali meio cochilando no culto, mas está lá. A igreja está queimando por Cristo, mas nós temos que estar insistindo, falando, irmão, venha para o culto. A igreja moderna, a igreja do iFood, né? Não, pastor, eu estou ouvindo a ministração de casa. Eu já disse isso para alguns irmãos, essa transmissão não é para você que é membro dessa casa, a não ser que você esteja com alguma enfermidade e não consiga vir. Mas é um meio de evangelismo, para você estar no culto, está queimando tanto, você, peraí, deixa eu enviar para um amigo meu que está longe, para um familiar, para eles acompanharem, para eles viverem aquilo que você está vivendo em Cristo. É uma maneira de você evangelizar o outro, porque nós estamos aqui, sabe, recebendo algo de Deus, e como é bom a comunhão, o corpo a corpo. Ah, é bom você fazer uma live? É, mas não se compara com você sentar à mesa. Imagina, alguém chama você, o pastor Israel, para tomar um café, aí você fala, amém, que dia? Ele fala, na terça-feira eu vou fazer uma videochamada. Aí ele senta com a xícara de um lado e você do outro. Assim, não faz sentido. Eu quero sentar com você. Eu quero estar com você à mesa, escutar o teu coração, sabe, ter um momento de qualidade, investir o meu tempo. Eu não sei, irmãos, ele está em outro estado, tudo bem, mas às vezes está tão próximo, ele está a 1 quilômetro, está a 10 quilômetros, e nós não queremos mais gerar essa comunhão, e essa é a igreja, muitas vezes, que nós estamos enfrentando hoje. É uma igreja que tem o Espírito Santo, tem o poder de Deus em nós, mas nós estamos frios. Aí, como diz a palavra, não apagueis o Espírito Santo. E aí depois eu falo, pastor, eu estou tão frio. Aí você fala, irmão, mas o que é que você tem feito? Ah, pastor, eu nada, porque eu estou frio. Aí você vai esfriando cada vez mais. Porque como a palavra do Senhor diz, como ferro afia ferro, assim um amigo afia o outro. A palavra do Senhor diz para suportar uns aos outros em amor. A comunhão, ela nunca será substituída. Ela é necessária para o reino, porque nós somos um corpo. Um corpo, ele não é ligado com outro através de uma telepatia. Ele é ligado através de um membro, sendo ligado pelo outro. O braço, ele precisa estar ligado ao meu ombro. As minhas mãos ao meu antebraço. Os meus membros inferiores ao meu tronco, ele precisa estar ligado para receber irrigação sanguínea, para funcionar perfeitamente. O poder do Senhor está sobre nós. A palavra do Senhor diz que não tinha 12 apóstolos ali aguardando esse dia de Pentecostes. Diz que tinha cerca de 120 homens reunidos naquele lugar, esperando a presença, esperando aquilo que o Senhor havia prometido.
E nós estamos aqui, irmãos, talvez você não esteja com teu coração ardendo por isso, mas eu estou. Eu estou esperando um dia que o poder do Senhor seja tão irresistível neste lugar, que essa casa aqui, nós venhamos sentir ela, sabe, sendo mexida, pessoas sejam, sabe, levadas a outros lugares pelo Espírito, que nós venhamos ter revelações, sonhos, visões, que nós venhamos profetizar e pessoas sejam curadas, que assim como aconteceu lá na Rua Azusa, pessoas vizinhas vai vir aqui e vai falar, uau, o que é que está acontecendo naquela igreja? O meu coração tem essa expectativa, eu não sei que dia vai acontecer, mas eu sei que uma hora vai acontecer, e eu quero estar aqui nessa hora. Esses dias aconteceu em uma universidade, estavam reunidos naquele lugar, a presença do Senhor veio, e veio pessoas de outros estados, para visitar aquele lugar, para saber o que é que estava acontecendo. O Senhor tem nos chamado para viver algo extraordinário. Sem Guará, ela não foi chamada simplesmente para nós estarmos aqui, sentados e ouvindo uma palavra, saindo aqui, passando a nossa semana comum. O que é extraordinário, o que é algo poderoso para o mundo, para nós tem que ser algo normal. Curas tem que ser algo normal nessa casa. Milagres tem que ser algo normal nessa casa. Porque é a manifestação de Deus no meio do povo dele. Quando apóstolos caminhavam ali, algo diferente acontecia. Pedro estava tão exausto e tão cansado, uma grande multidão que seguia para ele operar milagres, que a sombra daquele homem começou a curar. Aonde ele passava, a presença daquele homem, mesmo por sombra, curava. Será se pessoas são atraídas a você também? Espera aí, deixa eu colar ali no pastor Israel, na pastora Débora, porque é uma manifestação de Deus na vida daquele casal. Deixa eu visitar o Shein e a Isa, porque eles têm palavra de Deus. Quando eu vou naquele lugar, na casa deles, eu saio cheio, saio transformado. Deixa eu ir naquele ministério, porque todas as vezes que eu vou para aquela casa me enche do Espírito Santo. Eu saio transformado, eu saio com direção. Ou não, ou nós não estamos atraindo ninguém. Porque se o poder de Deus está em nós, e Ele está, algo tem que acontecer. Eu quero te convidar a você não se conformar, a viver dessa forma. Da mesma forma que eu não tenho me conformado, e Deus ele tem começado a me movimentar. Eu estava até conversando com o pastor Wilson, ele falou, pastor, eu estava até comentando com a minha esposa, né? Ele disse que estava comentando com a pastora Nalva, porque eu comecei a mergulhar em Deus, e Deus começou a me dar umas direções, e começou a mostrar algo. Como os irmãos têm compartilhado isso, o pastor André te testemunhando, veio o casal ali atrás, a Chayene e o Rubens, aqui, entre outros irmãos, chegou lá no acampa, estou lá ministrando, Deus vai lá e direciona para um jovem, daqui a pouco todos os jovens sendo cheios ali, dentro de uma direção, porque Deus ele quer fazer, e Ele vai fazer. Agora, a pergunta é, você quer fazer parte daquilo que Deus está realizando? Porque se você quiser, você tem que mergulhar em Deus, não usar essas desculpas, eu tenho que enterrar o meu pai, eu tenho que cuidar das visitas que veio aqui, depois eu vou e te sigo. Ah não, eu tenho o meu trabalho, eu tenho minha faculdade, irmãos, tudo isso é necessário, e nós faremos isso, mas nós faremos isso louvando a Deus durante a caminhada. A UNB esses dias, rapaz, juntou uma pancada de jovem ali, começou a cantar o Senhor. Há 1 ano, 2 anos atrás, aquela faculdade era conhecida por pontos de droga e de prostituição. Agora aparece na mídia a igreja crescendo naquele lugar. Deus está fazendo algo novo, e como igreja nós queremos fazer parte. Eu quero que esse seja um lugar da presença do Senhor. Assim como Jacó, quando ele estava naquela árvore orando ali, e desceu uma escada dos céus em visão, tocou aquele lugar. Senhor, a minha oração é essa, desça sobre este lugar. Que da mesma forma, desça uma escada sobre este lugar, que anjos desçam sobre essa casa. Porque quando Ele vem, algo diferente acontece. Eu quero que você fique de pé. Espírito Santo. E por esses dias, eu quero que você ore por isso. Eu já
vou dando direção para os pastores, aqueles que ministram dentro dessa casa. Eu quero que você tenha essa sensibilidade. Deus, Ele quer agir sobre essa casa. E eu quero que as ministrações que vocês estão preparando em Deus, sejam ministrações que nos levem para mais próximo de Deus, que empodere a igreja, porque nós já recebemos algo do Senhor. Nós precisamos reativar o Espírito Santo que está em nós. Espírito Santo, eu sei que o Senhor já está em nós. Isso é real, isso é fato. Nós clamamos ao Senhor, reative o teu Espírito em nós, acenda essa chama novamente em nossos corações. Assim como em Atos, que a tua palavra diz que foi como um som de um vento. E o povo começou a falar em outras línguas, como se fossem línguas de fogo. Derrame sobre nós algo poderoso. Sopre sobre nós revelações do teu Espírito. Sopre sobre nós um poder que venha dos céus. Que haja cura nessa casa em nome de Jesus. Nós oramos pelos enfermos dessa casa, que eles sejam curados em nome de Jesus. Nós oramos por aqueles que têm carregado um espírito abatido, tem carregado um peso no coração, tem carregado um peso no corpo. Em nome de Jesus, saia. Nós repreendemos em nome de Jesus. Deus, essa casa vai viver algo novo em Ti. Nós viveremos o poder do Senhor sobre essa casa. O que foi prometido no livro de Joel aconteceu em Atos. E nós vivemos o que foi profetizado. Que os nossos jovens, eles profetizariam. Que os nossos velhos, eles teriam sonhos. Que nós teríamos visão no Senhor. Senhor, isso é para hoje. Nós vivemos uma igreja que sonha. Nós vivemos uma igreja que profetiza. Ah, Espírito Santo, eu quero que você ore com ousadia. Com ousadia você vai orar nessa hora. E Deus vai fazer. Porque o Espírito Santo está em você. E Ele te empoderou. Ele derramou poder sobre você. O dunamis de Deus está sobre você. Ah, Espírito Santo, o teu povo está clamando a Ti, ó Deus. Aquilo que nós paramos de orar, porque achamos que é impossível, que se torne impossível agora em nome de Jesus. Senhor, que aquele que está enfermo e não acredita mais em uma cura, que ele venha acreditar em nome de Jesus e que ele profetize. Nós profetizamos que toda caixa de demônio, tudo aquilo que aprisiona a juventude em drogas, tudo aquilo que escraviza a mente dos nossos jovens, aqui no Guará, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus. Aquilo que escraviza a nossa mente, com tristeza, com angústia, com sentimentos de morte, caia por terra em nome de Jesus. Morte, caia por terra em nome de Jesus. Depressão, caia por terra em nome de Jesus. Ansiedade, caia por terra em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, eu te desafio essa semana a você ser ousado na presença do Senhor. Porque eu reafirmo, o Espírito do Senhor está sobre você. E você vai ser ousado. Essa semana você vai profetizar. Parece loucura. Comece a colocar as mãos, comece a profetizar. Comece a falar: Senhor, eu vejo uma realidade diferente do que os olhos carnais conseguem enxergar. Você vai começar a olhar com seus olhos espirituais. É loucura. E o crente, ele foi chamado para viver nas regiões celestiais em Cristo.
Nós fomos chamados para viver nesses lugares altos em Cristo. E nós não enxergamos com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. E nós escutaremos testemunhos de homens e mulheres ousados em Deus, que estão vivendo algo em Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por mais um culto. Louvamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos na tua casa, ó Deus. Louvamos ao Senhor por recebermos, sabe, a tua palavra que nos impulsiona, que nos leva a avançar. Clamamos ao Senhor que essa semana seja uma semana de paz, de alegria, que nós venhamos colher frutos do teu Espírito, que nós venhamos testemunhar os milagres e os sinais que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Amém?